Bom dia, gente. Buongiorno, buongiorno. Eu devia fazer live sempre de manhã cedo, porque é a hora dos meus gatos estarem dormindo. Porque ontem fui fazer o workshop de finanças. Para quem não assistiu, inclusive convido para que assistam o workshop de finanças que eu fiz ontem, né? O webinário, na verdade, né, de finanças. Eu falei sobre indicadores financeiros. Então, eu indico que vocês vão lá, assistam, comentem, respondam a pesquisa, que é bem importante para continuar fazendo os webinários, ajudando vocês. E ontem eu fiz às 7 horas da noite, meus gatos tentando abrir a porta, tudo, né? Então, acho que é melhor eu fazer as coisas de manhã, né? Tudo mais calmo, mais tranquilo, pelo menos no tempo da quarentena aí, né? Enfim, aí a gente não tem a interferência dos gatos, né? Então, sejam bem-vindos, bom dia. Como vocês podem ver, a minha primeira live sozinha, né? Sozinha. A minha primeira live sozinha. No Brasil, em Curitiba. Eu retornei semana passada, para quem acompanhou um pouquinho, eu retornei semana passada, fiz a primeira live com uma convidada minha e agora é a minha primeira live aqui no Instagram, depois de ter voltado da Itália. Estou passando um tempo aqui, esperando as coisas acalmarem e tal, e ajustar tudo de novo. Então, agora eu escolhi esse horário das 9 da manhã, acho que é um horário bom. Vou fazer as terças-feiras, por quê? Porque eu vou tentar sempre puxar convidados para fazer live. Amanhã tem uma série, começa a live são 3 lives com convidados. Na quarta-feira é o Rodrigo. O Rodrigo é um advogado, societário, empresário, e ele é especialista em startups. Então ele vai trazer um pouquinho da experiência dele aqui. Na quinta-feira tem live com o Carlos, que é um mentorado meu, que está desenvolvendo um projeto de Mentor BI. Ele está criando sua própria startup, né? Ele tem a empresa dele, né, de softwares. E agora ele está desenvolvendo esse produto aí e acho que ele pode contar um pouquinho de como é que é a experiência do que ele está vivendo, né? No meio de tanta gente perdida, com medo de fazer coisas novas, o Carlos aí tá sendo um exemplo. Então eu quero trazer ele para falar com vocês. E na sexta-feira tem a Michelle, que também é uma mentorada minha, que ela é co-founder de uma startup, a Go Genetics, que é uma startup de biotecnologia. Inclusive, a empresa dela está fazendo o teste do coronavírus aí. Então, ela vai também falar um pouquinho sobre lógica de startup, dar ideia para vocês aqui. Então, como é que vai funcionar? Eu vou tentar, né? Nem sempre eu vou conseguir fazer 2, 3 convidados na semana, mas eu vou tentar sempre trazer de 2 a 3 convidados na semana, lives quarta, quinta e sexta. Na terça-feira eu faço a minha live. E segunda-feira, é o dia aí que eu costumo deixar para planejar as coisas, fazer as outras coisas, então normalmente eu deixo livre esse dia, para poder organizar todo o resto. Na próxima semana eu já tenho a Renata, lá de Roma, que já me confirmou que ela vai fazer uma live, ela vai falar sobre marketing, e tô falando com outras pessoas aí até fechar a agenda. Talvez a Paty, que eu fiz live no canal dela, talvez eu consiga ver se ela consegue semana que vem falar. A Paty é uma comunicadora absurda, ela é jornalista, ela também já trabalhou em multinacionais e hoje ela tem o próprio estúdio dela de yoga, ela é coach de empresas, ela faz várias coisas e ela está mais vinculada à comunicação. E, enfim, os demais convidados eu vou confirmando, porque esses 2 eu acho que eu consigo para semana que vem, né? Que é a Paty e a Renata. Os outros que eu estou em contato são pessoas que já me confirmaram que vão fazer live, mas eu tenho que confirmar a data com eles e a disponibilidade de horário. Então, não vou falar ainda por enquanto. Tem bastante gente que eu estou trazendo. Tem até uma lista agora que eu estou aqui, né? Montei o meu escritório de novo em Curitiba. Eu tenho a parede toda arriscada aqui. Uma hora eu conto para vocês. Tá toda arriscada com o nome de pessoas para chamar e projetos e tal. Tá uma bagunça aqui, mas tem bastante gente ali. Tem uma lista grande de pessoas que eu quero chamar para conversar com vocês. Beleza? O que eu vou falar na live de hoje? Como vocês viram, eu coloquei nos stories, para quem quiser ter ideia de negócios, né? Eu conversei muito com a Paty na live que eu fiz sábado com ela, num bate-papo assim de o que as pessoas fazem, né? As pessoas que estão perdidas, né? O que elas vão fazer, né? O que elas vão fazer a partir de agora, se elas perderam o emprego delas, ou elas querem ter uma renda extra, ou sei lá, sempre quiserem empreender, não querem dar o passo agora porque a crise chegou, não sabe o que fazer. Então, o que fazer nesses momentos? Bom,
Primeiro que eu coloquei lá nos stories, para quem quiser receber uma lista de várias ideias de negócios, se inscrevam lá. Eu vou mandar essa lista para as pessoas que estão na minha lista de e-mails. Então, se você quiser receber lá uma lista, né, com ideias de negócios para vocês, se inscrevam lá. Eu vou mandar essa ideia de negócio. No próximo passo, eu vou explicar um pouquinho como monta alguns materiais aí de marketing digital para dar umas ideias para vocês. Não precisa de investimento, não precisa de nada, precisa da vontade de vocês, do foco de vocês e de querer fazer acontecer. Então, assim, vai lá nos stories, manda um e-mail para mim que eu vou mandar para minha lista de e-mails. Acho que até o final dessa semana eu mando a lista com ideias de negócios aí que podem dar muito certo, se vocês têm habilidade nisso. E também como vocês buscam um negócio agora, né? Como é que vocês fazem para buscar um negócio agora, para começar? Nunca comecei nada, tipo, quero buscar, sei lá, eu tenho uma habilidade de, sei lá, fazer pão caseiro. Será que isso daria certo? Como é que eu vou buscar se isso dá certo ou não? Seja bem-vinda, Tibele. Conta aí como é que tá na Itália. Agora eu tô aqui em Curitiba, agora eu quero acompanhar de você aí como é que tá. Quer eu voltar? Seja bem-vinda na live. Seja bem-vinda, Tati Pivovar. Seja bem-vinda. Então, eu estava falando para vocês que ideias de negócios novos, eu vou mandar uma lista para a lista de contatos de mais de 50 ideias de negócios novos. É só escrever um e-mail para mim ali no meus stories que eu vou mandar. E nessa lista depois, nos próximos e-mails, eu também vou explicar um pouco como vocês podem construir isso, principalmente olhando na parte de internet, né? Quem não tem noção nenhuma, para dar um passo a passo, dar uma visibilidade. Então, assim, para começar algo do zero, basta vocês terem vontade de ter paixão por alguma coisa. Então, eu estava começando a falar aqui do exemplo. Sei lá, eu tenho uma habilidade de... tô em casa, perdi o emprego, ou quero começar a empreender, quero fazer uma coisa diferente, quero ter uma renda extra e tenho uma habilidade. Por exemplo, eu falei do pão caseiro. A Cibele, que está assistindo aí, é uma cozinheira de primeira. Manda foto fazendo invejinha das coisas que ela cozinha lá na Itália. Então, assim, por exemplo, sei lá, eu tenho habilidade... Como é que eu faço para ganhar dinheiro com isso? Será que é só vendendo pão? Ou será que eu posso fazer um curso vendendo pão? Como que funciona essa coisa toda? Como que vocês podem gerar negócios a partir de uma paixão de vocês? Então, eu vou falar muito sobre isso nos próximos dias aí, aqui nas lives. Também vou mandar a lista de ideias. Eu vou falar um pouquinho sobre marketing digital. E qual é o foco da live de hoje? É começar a colocar na cabeça de vocês como é que funciona essa parte. Então, por exemplo, você tem uma paixão e você tem uma habilidade. Beleza? Aí você tem que ter um terceiro fator, que é pessoas querendo comprar isso. Então, se você tem uma paixão e essa paixão é só pra você, por exemplo, sei lá, eu gosto de pintar quadros, mas os meus quadros nunca vou conseguir vender, então... Porque, sei lá, né, pode até que você consiga, mas as pessoas não estão tão dispostas assim, a comprar meu quadro, né, então tem uma paixão. Por quê? Porque eu não tenho talvez a tal habilidade de ser uma artista profissional. Então, sei lá, eu tenho uma paixão, eu tenho uma habilidade e eu tenho que ter a intersecção dos dois círculos, que é alguém querendo comprar meu produto. Então, por exemplo, sei lá, nesse caso do pão, né? Tem uma paixão de cozinhar, tem uma habilidade de fazer pães caseiros e tem aqui um público-alvo que vai gostar de aprender a fazer pães. Como que eu faço isso, né? Então, essa é só a ideia do pão, mas o que eu quero que vocês façam? Listem todas as habilidades que vocês têm hoje, das coisas mais bobas até as coisas mais complexas e todas as paixões de vocês. Nessa lista, lado a lado, vocês vão identificar o que é possível vender. Por exemplo, no meu caso, eu tenho habilidade com finanças, eu tenho habilidade com negócios, eu tenho habilidade com comunicação, eu tenho habilidade de escrever, eu tenho habilidade de dar conselhos, né? De ser uma pessoa influente que consegue construir as coisas com as pessoas. Então, tem todas as habilidades. Tem a paixão de negócios, de carreira, de finanças, de ler, de desenvolvimento pessoal. Tem uma série de paixões minhas. Então, o que eu posso, dessa minha lista de paixões, vinculada com minhas habilidades, construir algo que eu possa vender? Então, no meu caso, por exemplo, eu junto a minha habilidade de comunicação, de escrita, de aconselhar e de visão de generalista de negócio e tal, com a minha paixão, né, as minhas paixões, né, de finanças, de entender muito sobre estratégia, de planejamento, de aconselhamento, junto e faço aqui a mentoria, o coaching, a mentoria de startups. Agora eu estou fazendo cursos para finanças, para empresários, pequenos empresários, principalmente de startups ou pessoas que estão começando seu próprio negócio, que não tem visão nenhuma de finanças, o que eles têm que se atentar agora.
Então, é justamente sobre isso. E quando você tem uma paixão muito forte, você tem uma habilidade naquilo e você começa a se comunicar naquilo, as pessoas sentem, elas percebem aquilo. Então, o que eu quero que vocês façam? Um exercício básico para hoje, para vocês que estão totalmente perdidos, não sabem nem por onde começar, mas tem uma internet, tem um celular, tem alguma coisa para fazer aí. Comecem a escrever isso. Aí uma coisa importante de marketing digital que muitas pessoas ainda não conhecem, e que é uma coisa que vai ficar cada vez mais comum, mas eu quero falar aqui para vocês também, é que assim, quem conhece o Érico Rocha aí é um dos maiores nomes aí que ele faz do lançamento, né, do 6 em 7, né? 7 dias, 6 dígitos em 7 dias, né? Que é o lançamento, fórmula de lançamento. Então ele conta um pouco da história dele. Qual que é a história do Érico, né? Ele desenvolveu uma ideia de comprar imóveis em leilão, principalmente leilão de bancos, né? Que tem esses leilões públicos de imóveis. E aí ele desenvolveu um software para as pessoas acharem esses imóveis, porque leilão sempre foi uma caixa meio que preta, são imóveis baratos, né? E ninguém nunca entendia muito isso. Então daí ele descobriu um software para que as pessoas pudessem comprar esses imóveis no leilão. Só que o que aconteceu? As pessoas, como não conheciam muito, elas não se atraíram muito pelo leilão, né? Por comprar o software de leilão. Os agentes imobiliários, as pessoas que investiam em imóveis não se interessaram tanto. Aí o que ele descobriu? Quando ele fez esse curso, esse fórmula de lançamento aqui no Brasil, foi baseado num curso que ele fez em Londres. E este curso falava muito sobre essa fórmula. O que acontece? Quando você ensina a fazer alguma coisa, a pessoa vai comprar o seu produto. Então, o que ele descobriu? Que se ele fizesse um curso ensinando as pessoas sobre leilão, o que é leilão, o que comprar, como comprar um imóvel em leilão, quais os critérios, enfim, começou a explicar sobre leilão, ele começou a vender muito mais o software dele. Então, o que acontece? A lógica do marketing digital, se você tem essa habilidade, por exemplo, pão. Se você cria um curso de pão, é muito mais provável e é muito mais factível que você venda muito mais o seu pão, depois que você criar um curso ensinando a fazer o pão, do que se você simplesmente só vender o seu pão. Então, esta é a lógica. Então, quando você começa a se colocar como professor, como ensinando alguma coisa, você vai gerando autoridade, você vai gerando conexão, as pessoas te conhecem muito mais e elas vão querer comprar o seu pão. Não é porque você está ensinando a fazer pão que as pessoas vão querer, pelo contrário, as pessoas vão ter o desejo de comprar o seu pão, além de aprender a fazer pão, entendeu? Então essa é a lógica. Depois que vocês listam as paixões, as habilidades e a interseção, que é justamente o que vocês podem vender para o cliente de vocês, vocês têm que ensinar a fazer essa coisa, né? Que formas que vocês podem potencializar e atingir muito mais pessoas e essas pessoas depois vão poder comprar o produto de vocês. Então esta é a lógica, né? Aí eu vou falar sobre habilidades do futuro também. Existem algumas 5 habilidades do futuro, isso eu tô até sugeri para algumas pessoas, foi bem engraçado, porque eu fiz a live com a Paty no sábado, né? A professora lá, a minha ex-professora de yoga e tal, ela foi também a minha consteladora familiar e tal. E a gente estava conversando sobre isso. E aí eu até conversei, falei assim, o curso de criatividade, gravidade zero do Murilo tá aberto e tal. Aí um monte de gente começou a me mandar mensagem depois, nossa, tô no curso do Murilo, tô no curso do Murilo, nossa, muito legal, não sei o que. Então quem quiser ter a sugestão aí, quiser assistir, quiser aí ter um tempo para se dedicar à criatividade, eu vi que ele divulgou que até o final de abril vão estar abertas as inscrições e eu recomendo mesmo, porque eu acho que é um momento que as pessoas estão precisando aí ter criatividade e ter um choque de informação e de coisas para poder entrar em movimento. E esse curso, o Murilo Gun é um cara assim extraordinário, então eu super indico o curso gratuito dele aí, quem quiser. E o Murilo fala dessas 5 habilidades e são coisas que eu vi em outros cursos também, são coisas que eu acredito muito. Inclusive, eu tenho investido em mim mesmo nesse tipo de conhecimento que eu quero falar para vocês aqui, como construção do futuro de vocês para daqui para frente. Então, são 5 habilidades que eu vou comentar aqui, que são as mesmas que o Murilo comenta lá no curso dele, são as mesmas que eu já vi em vários recursos aí. Inclusive, eu estava um dia vendo uma entrevista de uma mulher que viajou do lado do avião do cara, o cara que criou o LinkedIn, que a LinkedIn hoje, você sabe, né, é uma rede profissional. Quem não conhece, não se inscreveu, ainda se inscreva. Mas é uma rede profissional absurda. Então o chefe do LinkedIn, ela nem sabia que o cara era o criador do LinkedIn, ela estava no avião, sentou do lado do cara. Eu não lembro o nome da palestrante, mas era uma palestra sobre profissões do futuro também.
ela sentou do lado do cara e o cara começou a falar com ela sobre as habilidades do futuro e tal. Enfim, um dia eu lembro, vou procurar e trago aqui para vocês. Também fala sobre essas habilidades. Então, a primeira habilidade intrapessoal. Intrapessoal, que é o quê? Conhecer a você mesmo. Quando eu falo aqui de paixões e habilidades, o que acontece? Não adianta você criar um negócio, ou querer criar um negócio do zero, se você não tem um porquê maior, um motivo maior para fazer alguma coisa. Você tem que estar inspirado em alguma coisa no futuro. Sei lá, quero aprender a fazer pão. Por quê? Porque eu quero vender pão para meus clientes. Não, porque eu acho que o meu pão pode, sei lá, oferecer produtos de qualidade para as crianças que estão, para as famílias, porque as famílias costumam comprar pão com um monte de, sei lá, coisas químicas, artificiais, e o meu pão é o meu pão orgânico, não sei o que, isso vai melhorar a qualidade de alimentação das famílias e principalmente das crianças. Estou inventando, tá? Estou viajando aqui, mas tem que ter algo maior, né? Que é o que te move, que é o que te dá paixão, que faz teu coração bater, que dá aquela vontade de acordar de manhã e vou fazer isso. Então, a paixão, a habilidade, você já sabe que você tem uma coisa, não digo que nada, porque a habilidade a gente desenvolve, né? A gente quer desenvolver as habilidades, a gente consegue, mas já tá aí com você. Mas a paixão, para você entender qual é a sua paixão e ter essa ideia de paixão, de essência, de movimento, não tem como fugir da habilidade intrapessoal, que é o quê? Né? Conhecer a você mesmo, o desenvolvimento pessoal. Isso é uma habilidade, é uma das coisas das profissões do futuro. Você tem que trabalhar e se desenvolver pessoalmente. O desenvolvimento pessoal cada vez mais vai ser necessário, porque ninguém mais vai conseguir, daqui no futuro próximo vai ter tanta gente trabalhando e ninguém mais vai conseguir fazer essa coisa que, sabe, só por obrigação. As pessoas não vão mais comprar essa ideia, as pessoas estão procurando essência, as pessoas estão procurando conexão. Então, o desenvolvimento intrapessoal é super importante, é uma habilidade do futuro. Quanto mais você conhece você mesmo, mais você é quem você nasceu para ser, mais você consegue colocar isso para os outros, mais pessoas você consegue atingir, consequentemente, mais o seu negócio vai expandir. Então, autoconhecimento e mundo empresarial, e empreendedorismo, e tudo está totalmente vinculado. Então, toda vez que você vincula isso aqui, você fica muito mais forte, você cresce muito mais, né? Então, é uma habilidade do futuro que todo mundo está tendo que desenvolver. Acabou aquela coisa antiga de trabalhar por qualquer coisa e tal, as coisas estão mudando, as pessoas estão tendo que sair da zona de conforto delas, conhecer sobre coisas novas, até por causa da situação do mundo hoje, e não vai ter muito mais espaço para as pessoas só viverem no feijão com arroz, assim, sem querer fazer muita coisa por paixão, vou ali, pego meu dinheiro e vou para casa. Vai ser cada vez mais exigido da pessoa, e a pessoa só vai aguentar aquilo se ela realmente está apaixonada por aquilo, e ela vai achar forças para aquilo acontecer se ela desenvolver essa habilidade intrapessoal. Depois a gente tem a habilidade interpessoal. Seja bem-vinda, Josi. A habilidade interpessoal é o quê? É se comunicar, é falar com os outros. Se vocês tiverem perguntas, eu falo um monte, podem perguntar, tá? Senão eu não fico falando, não falo nada. A habilidade interpessoal. O que é habilidade interpessoal? É conectar com pessoas, é se comunicar, é a comunicação não violenta, é saber se conectar, não ser agressivo, conseguir a habilidade de se conectar com os outros sem precisar impor alguma coisa, ter a capacidade de negociar, ter a capacidade de interagir, de entrar em redes. A gente fala muito que o mundo está virando uma rede única, as pessoas estão cada vez mais se comunicando, se conectando, todo mundo se ajudando. Eu sempre falo aqui na lógica das startups, que as startups têm essa lógica mais de colaboração, não de competição. Elas nascem no ambiente colaborativo, muitas delas nascem em lugares que são incubadoras, lugares de estrutura, uma ajudando a outra. Então o mundo está virando assim, essa coisa de concorrente, o individualismo, essa coisa de eu sou aqui, eu estou separado de você, essa coisa está acabando. Então quanto mais vocês conseguirem entender que não tem mais espaço no mundo para o individual e sim para o coletivo, e todos somos um, e cada vez que eu entender mais de mim, mais eu vou ajudar o outro, e se eu estiver bem e o outro não estiver bem, eu não vou estar bem, melhor vai ser. E isso tudo tem a ver com habilidade interpessoal. Como eu desenvolvo minha habilidade interpessoal? Também tem a ver com o desenvolvimento pessoal, né? Mas habilidade de comunicação. Existem várias formas de você desenvolver isso. Eu sigo várias pessoas, leio vários livros, né? Mas, por exemplo, ontem eu estava lendo o livro da Natália Arcuri, né? O Me Poupe. Ela tinha dado gratuito lá para baixar por um tempo, eu tinha baixado e ontem eu comecei a ler.
e ela fala sobre quando ela começou a vender. Seja bem-vindo, Gustavo. Quando ela começou a vender, porque ela estava na faculdade, a Natália é bem engraçado, né, a história dela, adoro ela, assim, mas eu nunca tinha lido o livro dela, como ela deu o livro gratuito, eu baixei e comecei a ler ontem. E ela fala que, sei lá, com 7, 8 anos de idade, ela resolveu que ela queria ter um carro, nem lembro que carro, Escort conversível vermelho, acho que era isso. E aí ela começou, desde os 7 anos de idade, a poupar dinheiro, a procurar formas de fazer isso. Enfim, eu não vou resumir porque, né, é muito a história dela. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, não só por finanças pessoais, mas sim como experiência de vida. É bem legal. A Natália é uma pessoa bem legal, assim, é a Nath, né? Natália Arcuri. E aí ela estava falando, né, que ela chegou ali pelos, sei lá, 15 anos, sei lá o quê, 16 anos. Ela percebeu que o valor que ela já estava guardando ali, seja bem-vinda, Aninha, que ela estava guardando ali, não ia dar certo para ela comprar o tal do Escort vermelho, conversível, não sei o que ela guardava desde os 7 anos, porque ela tinha um cofrinho, né, guardando ali, né? E é bem engraçada a história, do jeito que ela conta. E aí ela falou, bom, eu posso ganhar dinheiro com publicidade, com propaganda, sendo modelo, né, alguma coisa assim. E aí ela se inscreve lá no curso de teatro para aprender habilidade de comunicação, para aí poder fazer propagandas e ganhar dinheiro para atingir o resultado que ela queria lá, que era comprar o tal do carro, né? Então, assim, falando em habilidades de comunicação, que é a segunda habilidade que eu falei, né? A habilidade intrapessoal foi a primeira, a segunda de profissão do futuro, a interpessoal. Uma das formas é entrar num curso de teatro, um curso de comunicação, um curso de oratória, ler livros. Tem aquele livro, né, de como fazer amigos e influenciar pessoas. Se inscrever num curso online de comunicação, tem várias formas, né? Se você tem essa dificuldade de comunicação, procurar mentores. Tem o Felipe Schur. O Felipe Schur eu conheço dos eventos que eu vou da Paula Abreu, é uma pessoa extraordinária. Ele dá um curso só sobre comunicação. Ele não lembra, mas ele está fazendo aí. Entre na página dele. Eu vi que no grupo lá que eu tenho dos coaches, que ele também é coach, Escolha Sua Vida, ele colocou. Felipe Schur era daquele programa Mais Você, repórter. E ele colocou lá que ele está fazendo uns cursos lá por um valor bem baratinho e que ele está ajudando as pessoas. Então, entre lá no Felipe Schur, desenvolva habilidade de comunicação para vocês. Desenvolvimento pessoal, vocês também, né? Procurem coaches, eu também sou coach, procuram desenvolver o lado interpessoal. Interpessoal, habilidade criativa. Essa é a terceira habilidade super importante para as profissões do futuro. Criatividade, se você não tem criatividade e você tem dificuldade com isso, essa é uma hora de você desenvolver, porque cada vez mais, e vocês vejam que é tudo vinculado, né? Quando a gente mais conhece a gente mesmo, a gente mais desenvolve habilidade interpessoal e habilidade interpessoal, cada vez mais você vai conseguir desenvolver a sua habilidade criativa também. Seja bem-vindo, Rodrigo. E para desenvolver essa habilidade criativa, bom, eu falei, né? Tem um curso do Murilo que está acontecendo, já sugeri, tô falando, as pessoas, falando para todo mundo, porque é um curso bem legal mesmo, e eu acho que as pessoas precisam disso. Como é que a gente perde a criatividade? Né? O Murilo fala muito sobre isso. Inclusive, o Murilo fez esse curso na NASA, uma formação lá nos Estados Unidos da NASA de criatividade. É bem legal esse curso. E aí, ele fala que todos nós nascemos criativos, nós nascemos crianças criativas. Uma criança, ela só você tem essa questão da meditação, né, de ser, só ser. Uma criança só é. Então, a partir do momento que ela só ela consegue ser criativa, estar presente e tal. Só que a gente tem a nossa educação que vem criando um monte de coisas. E aí, a partir do momento de criar essas barreiras que são criadas na nossa educação, o que acontece? A nossa educação é bombardeada de coisas, não faça isso, não faça aquilo, isso é errado, isso não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E o que acontece? A gente vai barrando a nossa criatividade. De certa maneira, a gente vai polindo nossas necessidades de criação por causa de crenças que vão acontecendo. Então, a gente perde essa habilidade de criação que toda criança tem, de inventar histórias. Eu, por exemplo, tenho um sobrinho de 2 anos que ele simplesmente é um espetáculo. Ele conta história. Ontem eu estava numa videochamada com ele. Eu falei assim, conta uma história pra mim. Ele nem precisei falar nada. Ele falou assim, eu vou contar uma história super assustadora de um dragão. Não precisou fazer nada. E me contou toda uma história. Ele, na hora, na cabeça dele, inventou. Então, a gente vai perdendo essa habilidade por causa de barreiras que são criadas. Então, esse curso do Murilo também ajuda a quebrar com tudo, é o curso Gravidade Zero, quebrar com tudo essas coisas e fazer
você voltar a se conectar com essa criatividade. E a criatividade é uma habilidade também do futuro, porque a gente vai ter cada vez mais pessoas fazendo coisas e cada vez mais você tem que ter a tua essência, o teu autoconhecimento, a habilidade de comunicação, a habilidade de autoconhecimento e aí você ser criativo, entendem? Então, isso é tudo importante. Então, terceira coisa que eu falei, habilidade criativa. Depois tem a habilidade interartificial. O que é habilidade interartificial? É conhecer de tecnologia. Não tem como hoje mais nós nos permitirmos ser alheios a não conhecer de tecnologia. A nossa vida é tecnologia. Ontem eu estava, por exemplo, num workshop da Paula Abreu, falando sobre webinário, coisas. Enfim, ela deu um workshop falando sobre isso, que eu faço parte lá dos cursos dela e tal. E dentro desse webinário, ela estava falando sobre... até me perdi. Meu interfone tava tocando. E aí eu até me perdi no que eu tava falando. Habilidade interartificial. Que hoje a quantidade de telas que a gente tem na nossa vida supera a quantidade de humanos. Ou seja, tem mais telas que humanos hoje no mundo. Ou seja, a tecnologia está espalhada por tudo. Então não tem como mais ser alheios a isso. A gente tem que aprender de tecnologia. A nossa vida é tecnologia. O coronavírus está aí para mostrar quanto que a gente pode fazer, mesmo fechados em casa, o que a gente pode fazer com tecnologia. E quando a gente fala de fazer sobre tecnologia, a gente pode falar de coisas simples e mais complexas. Então, assim, não estou falando aqui que vocês têm que virar programadores de TI, tecnologia e coisas absurdas. Não é isso. Mas vocês aprenderem a preencher com o básico. O meu WhatsApp, como funciona o meu WhatsApp? Quais são as ferramentas dele? O que eu posso explorar no meu WhatsApp? Eu tenho meu LinkedIn. Como eu posso explorar minha rede de LinkedIn? Como é que faz? Como é que funciona? Como é que eu posso criar artigos lá, divulgar para pessoas, criar conexões, né? Então, meu LinkedIn, o meu Instagram, como é que eu faço lá? Então, conhecer um pouco da tecnologia e agregar em todos os campos e vocês aprenderem cada vez mais sobre isso é super importante. Então, não tem mais como ser alheios à tecnologia e começar com o básico mesmo. Não estou falando de começar com coisas complexas. E o último, a habilidade que é extremamente essencial para o futuro é aprender. As pessoas têm que cada vez mais estar dispostas a aprender sobre tudo, sobre coisas diferentes, ouvir diversas opiniões, abrir a sua cabeça, sair daquela era, né, antiga que a gente se tinha muita pensamento só numa coisa, uma coisa tradicional, uma coisa linear, né? Seja bem-vinda, Lita Oliveira. Aquela coisa linear, que eu só aprendo sobre isso, eu só quero saber sobre isso. Essa é a minha questão. Então, assim, estar constantemente aprendendo. E essa é outra necessidade do futuro que vai ser muito importante. Então, tá sempre aprendendo. Habilidade de aprendizado, de estar disposto a aprender sobre marketing digital, sobre tecnologia, sobre criatividade, sobre relação interpessoal, relação intrapessoal, aprender sobre coisas mais absurdas, sei lá, entrar num curso de origami, entrar num curso de fazer mala japonesa, entrar num curso de fazer plantio de alguma coisa. Quanto mais as pessoas, e isso tem muito a ver com criatividade também, quanto mais você se interessa por coisas que você nunca viu na vida e que você está disposto a aprender, isso vai ajudar vocês ao desenvolvimento da habilidade de vocês. Beleza? Era esta a mensagem que eu queria deixar hoje na live, para ajudar vocês a ter uma visão um pouco melhor aí do que fazer, de como vai ser o futuro, se vocês estão um pouco perdidos, como é que podem sair aí dessa etapa. Queria deixar alguns convites aqui. Quem não assistiu ontem o meu webinar de finanças já está lá no YouTube, assistam a gravação, deixem sua opinião, porque segunda-feira que vem eu vou fazer outro webinar de finanças. Eu quero cada vez mais ajudar os empresários a entender sobre essa caixa preta de finanças que muita gente se perde e às vezes fica dependendo de contador e não entende muito bem. Então assistam, semana que vem eu vou fazer outro, mas eu preciso que vocês assistam, avaliem, tem um formulário lá de avaliação, respondam se puderem, que aí para mim eu tô sabendo se o caminho tá certo, se eu tô conseguindo contribuir e que temas diferentes vocês querem perceber. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira teremos lives com convidados. Quarta-feira com o Rodrigo, quinta-feira com o Carlos, sexta-feira com a Michele. Semana que vem eu vou trazer mais convidados, todos para inspirar vocês.
Lives eu tô fazendo aqui às terças-feiras, 9 da manhã. Quem quiser receber ideias sobre negócios, vai nos meus stories, escreve seu e-mail, eu vou mandar lá uma lista de ideias sobre negócios também. Mais pra frente eu vou explicar como fazer um webinar e ajudar vocês também a sair da estaca zero. E é isso. Participem. Vocês já sabem que tem meu canal do Telegram, vocês já sabem que tem meu site para se cadastrar. Eu tenho uma comunidade exclusiva no Facebook agora para as pessoas aí que me seguem, mentorados, coaches, pessoas que estão aí acompanhando o meu trabalho. Tem essa comunidade exclusiva. Eu estou começando a movimentar a comunidade agora. Todo o link de tudo que eu estou falando aqui tá aí no link da bio da Instagram. Meu canal do YouTube já tem alguns vídeos. Quem quiser se interessar, olhar os vídeos de coisas que eu já falei ano passado, as coisas que eu estou falando agora. Todos esses conhecimentos de finanças, de coisas. Eu também mais pra frente vou lançar um workshop de 4 dias seguidos. Mais pra frente eu vou trazer mais detalhes para vocês. Vou lançar um workshop fechado de 4 dias seguidos explicando sobre finanças. Eu tô montando a estrutura e vai ter isso aqui para vocês também. Vai ser um negócio bem legal que eu tô bolando. Mas eu preciso que vocês participem também dessas aulas abertas para vocês participarem, entenderem, verem o que tá contribuindo ou não. Preciso muito da opinião de vocês para eu poder gerar cada vez mais valor. Então entrem lá, assistam, respondam o formulário de questionário de avaliação. É bem importante para mim e eu posso colaborar cada vez mais para vocês, porque eu tenho um conhecimento absurdo na área de finanças, mas eu preciso realmente entender o que vocês estão precisando mais aí. E tá doendo muito em vocês agora que vocês estão na quarentena, vocês precisam muito aprender, né, sobre finanças. Eu, por exemplo, tive várias sugestões lá, precificação, estoques, orçamento e tal. É importante que eu veja que vocês estão precisando mais, porque aí eu vou focar no assunto mais, porque finanças é um negócio gigante, né? Então, se eu for falar tudo de finanças, vai ter um monte de coisas para falar. Então, é importante que vocês me deem esse feedback, porque daí eu vou olhar quem está precisando de mais do que. Aí eu posso, o próximo workshop, eu já faço só sobre esse tema. A gente está fazendo 1 hora de workshop, para participar ao vivo no YouTube, para vocês responderem as dúvidas. Então participem, colaborem e deixem sua opinião lá. Tá bom? Um beijo para vocês. A próxima terça-feira estarei aqui sozinha na live, né? Live sem convidados, toda terça-feira às 9 horas. Quarta, quinta e sexta estou tendo série de lives convidados. Amanhã, às 6 da tarde, começa a live com o Rodrigo. Um beijo e até depois. Tchau e um excelente dia, uma excelente semana para todos.